Muito bem. Na semana passada, vocês viram lá no nosso material o estudo de dois tempos verbais, certo? O present perfect, que é o presente perfeito, tá? E o simple past, tá? O present perfect, ele usa o verbo have como auxiliar. Então, ele é composto, a estrutura dele é o verbo have como auxiliar, mais o particípio do verbo principal. Esse particípio, ele pode ser de um verbo regular, portanto, é só colocar um ed, ou de um verbo irregular. Se ele for irregular, aí a gente precisa ir na relação dos verbos irregulares, porque aí não tem regra. A gente tem que ir procurar o particípio, tá? O presente perfeito, ele tem duas utilizações em inglês básicas. A primeira delas é quando você quer expressar uma ação que não tem tempo definido. Então, é uma ação sem aquele advérbio de tempo. E ela é equivalente ao português, àquela ação que você diz assim, eu já fiz. Tá? Então, é aquela nossa já alguma coisa. E é por isso que ela causa uma certa confusão, porque no português, quando você diz eu já li, eu já acabei, eu já fiz, isso é pretérito, tá? Então, as pessoas confundem o tempo verbal, o presente perfeito, por causa disso. Porque elas pensam em português e não aceitam que em inglês esse tipo de ação é expresso pelo presente perfeito, tá? Então, quando você diz assim, I have completed my exercise. Eu já completei meu exercício. Em português é pretérito, mas em inglês é expresso pelo presente perfeito. Aí a pessoa diz assim, pô, mas por que não é passado? Por que eu não uso logo o passado? E aí vem o contraste com o passado simples. Se você disser, se você expressar a sua ação no passado simples, você terá que especificar o tempo. Você terá que usar o advérbio de tempo, porque o passado simples, ele expressa uma ação que tem um tempo definido no passado. Então, se você disser assim, por exemplo, Jorge has worked at Fibra for 2 years. Eu estou expressando a minha... Jorge has worked. Jorge trabalha na Fibra há 2 anos. Então, você está expressando essa ação, tá? Sem tempo de terminar. Quer dizer, eu comecei há 2 anos atrás e continuo até hoje. Mas se você disser assim, Jorge worked at Fibra for 2 years, usando o passado simples, isso significa que neste momento presente eu não trabalho mais na Fibra. Então, se você expressar a sua ação no passado simples, ela terminou atrás, ela acabou, ela não existe mais. Se você expressar a sua ação no presente perfeito, ela começou lá atrás e continua até o momento em que você verbaliza a ação, quer dizer, até o momento presente. Então, essa é a diferença, tá? E a confusão é justamente porque se você disser I have read
que é o verbo ler, né, que é irregular. Então, I have read my book. Eu já li o meu livro. Em português, isso é pretérito, li, certo? Em inglês, como é uma ação sem tempo definido, você expressa no presente perfeito. Tá? Então, essa é a diferença entre os dois tempos verbais. Então, eu estou fazendo isso porque, como vocês não tiveram a aula síncrona na semana passada, eu estou tentando fazer uma síntese das ideias que estão lá na nossa unidade passada, tá? Então, o presente perfeito é um tempo verbal muito utilizado na língua inglesa, tá? É um tempo verbal que se usa a todo instante. Toda vez que a gente tem que expressar uma ação sem esse tempo definido, ou uma ação que começou lá atrás e permanece até agora, no momento presente, você usa o presente perfeito. Tá? Então, se você disser assim, I have lived, que é o verbo morar, I have lived in Belém for 10 years. Eu continuo morando em Belém, porque eu disse I have lived. Quer dizer, há 10 anos atrás eu vim para cá, e como eu estou dizendo I have lived, usando o presente perfeito, a minha ação permanece até o momento presente. Então, eu ainda estou morando em Belém. Agora, se eu disser assim, I lived em Belém for 10 years, usando o passado simples. O que é que eu quero que a pessoa entenda? Que hoje eu não estou mais em Belém. Eu já fui para outro lugar. Tá? Então, essa é a grande diferença entre esses dois tempos verbais, claro, fora a estrutura, né? Presente perfeito é o verbo have como auxiliar, mais o particípio do verbo principal. O passado simples, o auxiliar é did, tá? E as formas de passado são de, se o verbo for regular, ou a lista, né, a forma do verbo irregular. Tá? Então, isso foi o que nós estudamos na semana passada. Muito bem. O nosso tópico de hoje é uma alternativa que nós usamos em inglês para fazer narrativas. Então, toda vez que você faz uma narrativa, você precisa associar ações. Você associa uma ação com outra, tá? Então, quando você fez uma coisa, uma outra também aconteceu. Então, você vai narrando fatos, fazendo essas associações. Então, nós temos duas possibilidades em inglês, tá? Uma delas é o que nós chamamos de ações paralelas. Ou seja, são duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Então, uma não terminou quando a outra começa. Então, quando a outra começa, essa primeira aqui ainda está em andamento. E o que nós chamamos de ações não paralelas. O que é isso? São duas ações, sendo que a primeira já terminou quando a segunda começa. Então, é diferente das paralelas. As paralelas, uma ainda está em andamento quando a outra acontece. As não paralelas, a primeira já terminou quando a segunda acontece, tá? Então, vocês vão perceber, certo?
que nós vamos usar agora duas associações de verbo. Nós vamos usar o passado simples em associação com outro tempo verbal, que nós vamos aprender já já, para expressar as ações paralelas. E o passado simples com uma outra associação para expressar as ações não paralelas. Muito bem. Antes de nós mostrarmos isso, vamos relembrar aqui o seguinte. Lembram que nós estudamos o presente contínuo, que era o presente do verbo to be mais o verbo no ing. Lembram? Presente contínuo. Verbo to be no presente mais o ing do verbo principal. E o presente perfeito, que era o presente do verbo have como auxiliar mais o particípio do verbo principal. Então, a gente já viu essas duas situações aqui. Presente contínuo, presente do verbo to be, mais o ing. Presente perfeito, presente do verbo have, mais o particípio do verbo principal. Muito bem. Então, vamos ver agora o seguinte. Vocês que estão aí no remoto, estão conseguindo ver a tela, gente? Sim, professor. Muito bem. Então, vamos lá. Olha só. Aquilo que nós chamamos, esse material está lá na plataforma, tá? O que nós chamamos de parallel actions, quer dizer, ações paralelas, elas são descritas pelo passado contínuo em associação com o passado simples. Então, por isso que eu fiz vocês lembrarem do presente contínuo. Por quê? O que é que forma o passado contínuo? Então, vamos lembrar. O presente contínuo é o verbo to be no presente mais o ing. Aí vocês lembram que eu disse lá no início para vocês que tudo aquilo que eu dissesse para o presente ia valer para o passado e para o futuro. Então, presente contínuo, verbo to be no presente mais o ing. Se eu disser passado contínuo, o que é que acontece? Verbo to be no passado mais o ing. O presente não era o presente do verbo to be mais o ing? Então, o passado contínuo é o passado do verbo to be mais o ing, que é o que vocês estão vendo ali na primeira parte da tabela. Ó, the kids were playing. Então, está aqui o passado do verbo to be, ó, were, e o ing do verbo play. The man was dying. Está aqui o passado do verbo to be, was, e o ing do verbo morrer, dying. Quando você faz o ing, tá? Então, isso é o passado contínuo. Muito bem. Com o passado simples, tá? Que aqui o verbo que eu estou usando, ele é regular. Então, você tem aqui, ó, o ED, certo? Que é o verbo arrive, é o verbo chegar no passado. Como ele é regular, você acrescenta o ED. Muito bem. Aí, olha o que acontece, ó. Você tem duas alternativas, tá? Ou você vai usar a palavra while, que quer dizer enquanto,
ou você vai usar a palavra when, que quer dizer quando. Então, olha só. The kids were playing when their mother arrived. Quando a mãe chegou, o que foi que ela viu? As crianças brincando. Então, the kids were playing when the mother arrived. Então, quando a mãe entrou em casa, as crianças ainda estavam brincando. E você pode dizer, while the kids were playing, their mother arrived. Então, ou você usa while, ou você usa when. Por isso que você está vendo esse sinalzinho de mais aqui. Então, isso são ações paralelas, tá? Passado contínuo, em associação com o passado simples, mais o uso de while e when. Agora, olha só o que acontece, ó. While the man was dying, the ambulance arrived. Então, vejam que, neste caso, ainda deu tempo de socorrer o homem, porque ele ainda não tinha morrido. Então, the man was dying when the ambulance arrived. Então, quando a ambulância chegou, o homem ainda estava vivo. Então, deu tempo de socorrer. Então, por quê? Porque as ações, ó, são juntas, né? Então, quando a segunda, que a ambulância chegou, acontece, a primeira ainda está viva, ainda está em andamento. Por isso, elas se chamam parallel actions. Então, aí eu fiz essa observação aí, tá? Então, no segundo exemplo, o homem ainda está vivo e os médicos chegam a tempo de socorrê-lo. Isso é o que se chama ações paralelas. Entenderam? Muito bem. E vocês aí no remoto, entenderam, gente? Sim, professor. Sim, professor. Muito bem. Então, vamos continuar, tá? Bom, o segundo caso, nós chamamos de non-parallel actions. Quer dizer, as ações são não paralelas. Então, vamos comparar logo, tá? Essa segunda questão aqui, ó, o segundo caso. Aqui na primeira situação, nós tínhamos the man was dying when the ambulance arrived. E, como vocês viram na explicação e na minha observação, quando a ambulância chegou, ainda houve tempo de socorrer o homem. Agora, se eu disser assim, olha, the man had died. O que é que eu tenho aqui? Olha, passado perfeito. Por quê? Lembram do presente perfeito? Era o verbo have no presente, mais o particípio. Aqui eu não estou dizendo passado perfeito, então é o verbo have no passado, ó, had, mais o particípio do verbo principal. Então, é a mesma coisa no passado. Então, lá no presente perfeito, não era o verbo have mais o particípio? Agora, no passado perfeito, é o verbo have no passado, ou seja, had mais o particípio. Como fica a tradução do kids? Tinham jogado, tinham brincado. Já não estão mais brincando. Então, quando eu digo assim, olha, the man had died when the ambulance arrived. Neste caso, quando a ambulância chegou, não deu mais tempo de socorrer o homem. Ele já tinha morrido. Então, neste caso,
este tempo verbal, tanto o de lá, tanto as ações paralelas, quanto as não paralelas, são semelhantes ao português. Então, o homem estava morrendo quando a ambulância chegou. Então, ele não tinha morrido, ele estava morrendo. Deu tempo de socorrer. O homem tinha morrido quando a ambulância chegou. Não deu mais tempo de socorrer. Então, é por isso que se chama paralela e não paralela. Agora, tem que prestar atenção, tá? Porque vocês estão vendo aqui, olha, na segunda situação, não tem aquele while, só tem o when. É assim mesmo, não pode usar o while aqui. O while ele só funciona nas paralelas. Nas não paralelas, só o when. E aí tem que prestar atenção na estrutura do verbo, tá? Então, vamos... Isso. Também. Ó, eu vou parar aqui a apresentação para mostrar uma outra página, tá? Depois eu volto para essa aí. Pronto, estão vendo a tela? Vocês todos estão vendo? Sim, professor. Tá. Então, ó, estou aumentando aqui para a gente poder enxergar melhor, tá? Então, olha só, o passado contínuo, tá? É o passado do verbo to be mais o ing. Da mesma maneira que nós fizemos lá no presente contínuo, só que lá era o presente do verbo to be. Então, aqui é o passado do verbo to be. E aí, é esse verbo to be que funciona como auxiliar. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que a negativa e a interrogativa é feita com o próprio verbo to be, como nós fizemos lá no presente. Só que aqui, em vez de ser o presente do verbo to be, é o passado, porque eu estou falando em passado contínuo, tá? Então, era só isso que eu queria mostrar para vocês, certo? Que o que interessa é aquela tabela que a gente está vendo ali, tá? Então, eu vou interromper aqui a apresentação novamente, tá? Para eu mostrar a outra tela, que nada mais é do que um exercício com o passado contínuo, tá? E vocês vão poder depois praticar. Pronto, então olha só. Aqui é apenas aquela prática que nós normalmente fazemos, tá? Depois vocês podem fazer as frases, certo? Vocês têm aqui, ó, vocês estão vendo? São sempre duas ações. Então, a número 1, ó, é esta ação e esta outra aqui, ó. Então, o que é que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo que o cara está tirando a roupa do varal e ele ainda não acabou de tirar quando a chuva começou. Então, aí vocês vão dizer isso aqui, ó. Só que vocês vão fazer a pergunta: What was he doing? O que ele estava fazendo? What was he doing when it started to rain? Quando começou a chover. Aí vocês vão dizer: He was hanging out his washing. Ele estava tirando a roupa do varal. What did he do
when it started to rain. O que ele fez quando começou a chover? He took the washing inside. Ele levou a roupa para dentro. Então, vocês vão olhar aqui, ó, as pistas que ele está dando, tá? Então, estão todos os elementos aí, você só tem que estruturar a frase, certo? Então, você vai olhar para cá, para as imagens, olhar aqui para o exemplo e vai fazer as outras frases, tá? Então, esse é um exercício para vocês praticarem, certo? Então, vocês vão olhar para as figuras, vão observar aqui as pistas que ele está dando e vão montar as frases da mesma maneira como ele fez aqui no primeiro exemplo. Tá? Então, aqui no segundo, olha, tá? Ele está dirigindo, né? Certo? Quando o carro dá pane. Ok? Aqui ele está andando de bicicleta quando o cachorro atravessa na frente e ele cai. E aqui ele está nadando, né, no rio qualquer, quando aparece um tubarão. Então, são sempre duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Você tem aqui as indicações e tem o exemplo para vocês fazerem o exercício, tá? E aí, vocês podem, se quiserem, tá? Ou colocar lá no grupo, certo? Pelo Zap, ou postar lá na plataforma junto com a outra atividade que vale o ponto, tá? Se vocês quiserem que eu corrija. Ou vocês trazem ela feita, que na terça-feira a gente olha, tá bom? Entenderam aí, gente? Podemos seguir? Sim, professor. Ok. Professor, aquele primeiro lá é aquela textura, aquela primeira. Essa aqui é porque você está fazendo uma pergunta e vai dar uma resposta. Isso é para a figura 1. Depois você vai fazer uma outra pergunta usando o passado simples, olha o did aqui, ó, para a segunda figura. Tá? Então, você está fazendo aqui uma prática da ação paralela. Então, o que ele estava fazendo quando começou a chover? Tirando a roupa. O que ele fez quando começou a chover? Levou a roupa para dentro. Tá? Então, você vai fazer primeiro a ação paralela, a pergunta para a ação paralela. What was he doing when it started to rain? He was hanging out the washing. Então, você está fazendo a pergunta para a ação paralela. O que ele estava fazendo quando começou a chover? Tirando a roupa do varal. Aí você vai dizer, e o que ele fez quando começou a chover? Ele levou a roupa para dentro. Tá? Então, é por isso que fica grande assim, porque você está fazendo duas perguntas e duas respostas. É, justamente. Uma com as ações paralelas e outra só com o passado simples. Tá? Então, para cada figura, você vai ter 4 frases. Para cada par de figuras, né? Usando essas informações aqui que ele está colocando lá em cima, tá? Para cada uma delas. Seguindo sempre o exemplo, tá? Ok, gente? Vocês aí entenderam? Alguma pergunta até agora? Sim, professor. Esse o sim é para entenderam ou para que tem pergunta? Entendi. Entendemos. Ok. Então, eu vou parar de novo essa apresentação aqui, tá? E vou voltar lá para a minha primeira folha, tá?
Muito bem. Então, olha só. Voltamos lá para aquela primeira tabela, tá? Todos veem aí? Estão vendo a tela, gente? Sim, Tá. sim, professor. Ok. Então, olha aqui. Quando você associa o passado contínuo com o passado simples e o while ou o when, você está expressando uma ação que nós chamamos de paralela. Por quê? Porque você tem duas ações, uma que você está expressando no passado contínuo e outra que você está expressando no passado simples. E as duas estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, nós chamamos isso de ações paralelas, parallel actions. E isso é uma técnica de narrativa. Você faz associações de ações, tá? E quando você associa o passado perfeito com o passado simples, e agora... Gabriel. Oi? E agora, só com o uso do when, você está expressando ações não paralelas. Quer dizer, são duas ações, sendo que uma já terminou quando a outra aconteceu. E por isso nós chamamos de non-parallel, quer dizer, ações não paralelas. E aí também é uma técnica de narrativa, certo? Porque você está fazendo associações de ações. Tá? Esse é o nosso tópico de hoje. Então, eu gostaria agora de saber se vocês têm alguma dúvida ou alguma pergunta antes de nós passarmos para o nosso exercício que vocês vão realizar aqui agora e vão postar lá na plataforma junto com a atividade desta semana. No mesmo arquivo, vocês vão responder a atividade que está lá e vão incluir esta que nós vamos fazer agora. Entenderam vocês aí, gente? Posso Sim, mostrar? professor. Tá, então eu vou interromper aqui e vamos para o exercício, tá? Muito bem. Todos estão vendo a tela? Todos estão vendo? Sim, professor. Tá. Então, o exercício diz assim, ó. Complete the sentences with parallel actions ou non-parallel actions. Então, vocês têm aqui uma ação, tá? E vão completar livremente, tá? Com a criatividade de vocês. Então, por exemplo, ó, I was sleeping. Eu estava dormindo quando alguma coisa aconteceu. Então, vocês vão completar aqui com a segunda ação. She was studying. Ela estava estudando quando alguma coisa aconteceu. While they were playing, enquanto eles estavam brincando, alguma coisa aconteceu. The game had started. O jogo tinha começado quando
alguma coisa aconteceu. Quer dizer, o jogo já tinha começado quando alguma coisa aconteceu. The accident had happened. O acidente tinha acontecido já quando alguma coisa aconteceu. The test had begun. Então, vocês estão vendo aqui, olha, o verbo begin, que é o verbo começar, é um verbo irregular. Então, o particípio é begun, não é beginned, não é com ed. Então, esse tipo de verbo aqui, a gente tem que ir naquela lista e saber pesquisar qual é a forma do particípio. Então, the test had begun when a prova já tinha começado quando alguma coisa aconteceu. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês escrevam a segunda parte da oração. Que vocês completem a ação paralela, como é o caso da 1, 2 e 3, ou a ação não paralela, como é o caso da 4, 5 e 6. Então, o que é que nós vamos fazer agora, tá? Isso aqui vai para lá, para a plataforma, certo? Então, o que nós vamos fazer agora aqui, Ivo? Nós vamos fazer a número 1 e a número 4. Então, nós vamos fazer um exemplo com ações paralelas e um exemplo com ações não paralelas. Certo? Vamos corrigir agora. Então, vocês dois vão fazer só a número 1 e a número 4. E vocês aí no remoto também, tá? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem a número 1 e a número 4, e depois vocês vão ler aquilo que vocês escreveram aí, certo? Alguns vão ler, vou pedir aleatoriamente, tá? Só para eu ter certeza de que vocês entenderam o que é para fazer. O restante, vocês vão completar o exercício e vão postar junto com a tarefa que está lá na plataforma. Então, aquela folha que eu mostrei ainda há pouco, que tem as figuras, é uma coisa opcional, é para vocês praticarem. Se quiserem postar, vão postar. Esta agora, vocês vão fazer a 1 e a 4 aqui, como exemplo, e vão completar as outras e, obrigatoriamente, postar lá junto com a tarefa dessa semana. Todos entenderam? Tá, então, nós vamos dizer aqui 10 minutos, tá? Para vocês completarem a frase 1 e a frase 4. Certo? Podem mandar abraço. Qualquer coisa é só perguntar, tá bom?
Esse verbo pode ter um complemento, né? Pode, pode. Vocês querem que ela tá vendo lá? Você me pergunta. Pergunta. Aqui você me pergunta. Qual é o verbo que você quer usar? Qual é o verbo que você quer usar? Eu posso escrever? Pode. Ah, você esqueceu de contar o nome. I was sleeping. Eu estava dormindo quando eu estava dormindo quando pronto. Então, when the cell when the I was when the pessoal não vai when the cell cell phone cell CELL. Aí o participo do verbo tocar RUNG. Run. When the cell run. Quando o celular enche. RUNG. Então, when the cell run. Quer dizer, eu estava dormindo quando o celular tocou. Tenta fazer essa conta. Eu estou dando aqui um exemplo. Ó. I was sleeping when the film finished. Quer dizer, o filme estava uma desgraça, né? Então, quando o filme terminou, eu estava dormindo. E
The game had started when the police closed the stadium. Então, o jogo tinha começado quando a polícia fechou o estádio. Certo? Se vocês quiserem, podem anotar esse exemplo aí. Posso ler o meu? Pode dizer o seu, Ivo. Vou já perguntar para vocês aí no remoto, hein? I was sleeping and I was Cookies. Tá. The game had started. The game When? had started when it started the rain. No. When it It started to rain. the rain. Porque o verbo chover, ele é impessoal. Então, tu tens que usar o pronome it. Por causa do sujeito, tá? Em inglês não tem oração sem sujeito, tá? It To rain. To rain. When it started to rain. Quando começou a chover. Quando começou a chover. to rain. Isso. Não. Aqui é o exemplo 1. Aqui é o 4. Tá? Esse foi exemplo curioso, porque eu sei duas vezes Started to rain. Mas é isso mesmo. Bom, quem gostaria aí no remoto de ler a frase? Só voluntários. Bora, gente. O meu era o mesmo que o Ivo usou. Estava chovendo. Repete, Yasmin. Eu tinha feito justamente o que o Ivo falou sobre Ah. estar chovendo. Tá, então, lembra que tem que usar o it, tá? Porque o verbo chover, ele tem que ter um pronome neutro, tá? Porque ele é impessoal, certo? Então, não esquece de usar o it. Ok, mais alguém? Eu coloquei the game had started when his Sim. party arrived. Muito bem. Ok. E no final do estádio, final dele, Não, é D-I-U-M. Tá, olha só. Os meus exemplos, tá? Eu vou parar aqui essa apresentação e vou tentar fazer com que vocês vejam o quadro, tá? Não sei se vai ser possível. Então tá aí, ó. Eu coloquei assim na número 1, tá, gente? Vocês aí no remoto. I was sleeping when the film finished. Então, o filme estava muito ruim. Aí o que é que aconteceu? Quando o filme acabou, eu estava dormindo. Eu não assisti o filme. Tá? Então, I was sleeping when the film finished. Diga, Gabriela. Não está dando para vocês verem aí a tela? Não tá, professor. Só se a pessoa tirar uma foto e postar no grupo. Então, peraí, deixa eu ver se eu mostro aqui. Espera. Não dá para mostrar. Bom, mas vocês ouçam então o que eu estou dizendo, tá? São os meus exemplos, certo? Eu coloquei um exemplo para número 1, que diz assim: I was sleeping when the film finished. Então, eu estava dormindo quando o filme acabou. When the film finished. Tá? Acabou. E aí, no exemplo 4, estava assim: the game had started when the police closed the stadium, tá?
A colega de vocês bateu uma foto e vai colocar aí para vocês, tá? É porque não dá para eu bater a foto e trabalhar aqui no computador ao mesmo tempo. Mas o exemplo foi esse, tá? O número 1 foi: I was sleeping when the film finished. E o segundo exemplo foi: the game é a número 4, tá? The game had started when the police closed the stadium. Quando a polícia fechou o estádio. Então, o jogo já tinha começado quando a polícia fechou o estádio, tá? Então, esses... Pronto, tá certo, Emily. I was sleeping when mom arrived. Tá certa a frase. Se alguém mais quiser colocar o exemplo aí no chat, pode colocar. Conseguiu? Tá. Ó, a colega de vocês colocou uma foto aqui dos meus exemplos lá no grupo do Zap, da turma, tá? I was sleeping when my brother knocked on the door. Sim, Gabriela, está certa a frase. Vocês, né? Isso, isso. Mas tu estás copiando por quê? Se eu vou postar isso lá no... Eu vou colocar na plataforma. Espera aí que eu vou já te mostrar. Tá certo, Gabriela. I was sleeping when my brother knocked on the door. Tá certo. Bom, gente, a pergunta é a seguinte. Vocês ainda terão o chat lá na quinta-feira, caso vocês queiram esclarecer alguma outra dúvida, tá? Então, o ponto agora aqui é, vocês entenderam o que a gente mostrou aqui? Vocês aí no remoto, desculpa, entenderam? The game has... Só para Sim, confirmar, professor. Tá, é a Rose. atividade que está na plataforma, a gente vai fazer. Vamos juntar com essa aí, enviar as duas. Isso. No mesmo arquivo você posta, tá? Tá Você bom. posta a resposta da atividade que está lá e junta com essa que eu estou aqui pedindo que vocês façam, tá bom? Tá bom. O senhor vai colocar as Rose. questões lá na plataforma, né? Isso. Rose, a frase está certa, só que o start não é com R, é com D, tá? Rose. The game had started. Não, é o meu teclado, professor. Seu correio está correto. E o que é esse NOS aqui? Rose. Tem um NOS aqui, tá? Então, você lembra que tem um pronome em inglês que é O-U-R. Eu digitei errado, professor. É the game started when his father arrived. Tá, então tá correto. His father Digitei, arrived. é o meu teclado que está maluco. Ok, tá certíssimo então, tá? Tá certa a frase. Bom, gente, então, o que nós tínhamos para conversar hoje era isso. Vocês tentem fazer o exercício e na quinta-feira nós vamos estar lá no chat para vocês poderem, então, esclarecer as dúvidas que vocês, porventura, tiverem, tá? E esse arquivo aí com as frases ainda não está lá na plataforma, tá? Eu vou postar, eu vou colocar lá na plataforma para vocês poderem fazer o exercício, tá certo? Ok, gente? Isso. Então, se vocês não tiverem nenhuma outra pergunta, obrigado pela participação e eu aguardo vocês na quinta-feira para esclarecer as dúvidas que ainda tiver, tá bom? Um abraço a todos e obrigado pela participação.
Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Até mais.